Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, direto e reto para você. No vídeo anterior eu iniciei contigo o desafio sobre Golang, tá? Eu tô deixando inclusive o link na descrição e também um cardzinho para você clicar e dar uma olhada nesse desafio e como que a gente vai trabalhar. Porém, eu sei que se você tá começando totalmente do zero com a linguagem Go, provavelmente você deve ter ficado um pouquinho só, bem pouquinho, perdido no código que eu já saí mostrando para você. Eu sei que eventualmente para muita gente aquilo pode ter sido uma tijolada de código na cabeça e também difícil um pouco para acompanhar, porque de fato a natureza do projeto ela realmente é um pouquinho difícil. Então nesse vídeo, que eu nem sei quanto tempo ele vai durar, eu tenho um compromisso contigo, recriar do zero toda aquela estrutura, explicando o passo a passo. Eu acho que isso vai ser uma experiência muito bacana para você entender como que eu fui estruturando as coisas e também como cada parte do nosso código tem buracos gigantes para melhoria e esses buracos vão ficar no repositório no GitHub esperando inclusive pela sua contribuição. Então presta bem atenção, organiza um tempinho e vem comigo nesse vídeo porque você vai aprender muito agora, principalmente se você está trabalhando com a linguagem Go, beleza? Então vamos descer o braço aqui no teclado e tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Bom pessoal, seguinte, como eu fui bem claro contigo, eu criei uma pasta aqui de um projeto do zero, simplesmente não tem nada aqui, tá? Então é nesse ponto que eu quero começar a desenvolver todo o processo contigo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, na realidade, é copiar só um pedacinho de um código que eu já copiei ele uma vez na realidade, que ele é o meu Docker Compose. A gente vai trabalhar com Docker, mas nesse caso, esse nosso Docker Compose, ele simplesmente vai nos ajudar, tá, a instalar e trabalhar com o Postgres, que vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar durante todo o processo com esse sistema, legal? Uma coisa importante aqui é que provavelmente eu já deva ter alguma porta sendo utilizada do Postgres na minha máquina, então eu vou colocar aqui como 5433, tá? Somente para garantir que eu não vou ter problema. Eu vou chegar agora aqui no meu terminal e vou dar um Docker Compose app-d e ver se eu vou conseguir rodar aqui o meu Postgres. E pode ver que ele criou tranquilamente aqui o meu container e ao mesmo tempo ele criou uma pastinha aqui chamada pgdata. Essa pastinha aqui vai conter todos os arquivos do banco de dados. Assim, quando a gente matar o nosso container, a gente não vai perder os dados e a gente vai poder continuar da onde a gente parou. Esse é o ponto inicial que a gente vai fazer. Um outro ponto que é super importante é o seguinte: quando você está trabalhando com Golang, todos os arquivos, né, todas as dependências que você baixa, ela vai ser baixada dentro de uma pastinha que fica lá no Go Path, tá? Aonde que você instala a aplicação e tudo mais. Porém, o Go, ele tem um recurso chamado de Go Mod, tá? O que que o Go Mod faz? Ele faz com que, independente de qual pasta você esteja desenvolvendo, tá? Você vai colocar todas as suas dependências ali naquele momento e quando você rodar a sua aplicação, o que vai acontecer? Ele vai baixar automaticamente as dependências para você e você não tem que ficar dando Go Get o tempo inteiro, você vai ter basicamente um gerenciador de dependências, como o pip do Python, o Composer do PHP e etc. Legal? Então a gente vai trabalhar com Go Mod e para isso a gente vai inicializar, tá, o nosso projeto. Como que a gente trabalha com o Go Mod aqui? Eu vou sempre tentar usar aqui esse terminal, ao invés de utilizar o terminal daqui, tá, galera? Aqui é bem conveniente, mas tem hora que eu prefiro usar aqui porque tem mais espaço, não sei. Então eu vou digitar aqui na realidade pra gente, Go Mod init, legal? E o nome do meu pacote. O nome do meu pacote, no final das contas, ele vai ser o endereço do meu repositório do GitHub. Qualquer pessoa depois vai poder dar um go get e pega essas informações também ali para mim. Então vai ser github.com/codeedu/plataforma-desafios. Legal?
Quando eu fizer isso, ele vai gerar aqui para mim, se você perceber, um arquivinho do GoMod aqui. Legal? Eu vou usar aqui Enable Integration para minha IDE. Você pode usar o Visual Studio, qualquer IDE, mas aqui eu estou utilizando a Golang da JetBrains e ela tem um esquema aqui que você integra o GoModules e daí ela mesmo vai fazendo todas a baixar, sincronizar os pacotes automaticamente para você, tá? Então perceba agora aqui que eu tenho meu GoMod. Por enquanto eu não tenho nenhuma dependência, ele fala que a versão que eu estou utilizando do Go, e aqui fala o meu módulo principal aqui, ele vai estar nessa pastinha aqui pra gente. Beleza? Docker Compose tá lá. Então agora a gente vai começar a brincadeira. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa de tudo, a gente vai começar com o domínio da nossa aplicação. O domínio é a razão da nossa aplicação existir e ele não possui dependência de ninguém no final das contas, porque domínio não fala com banco de dados, domínio não fala com framework, o domínio fala apenas com ele mesmo. Eventualmente você pode usar alguma biblioteca externa para ajudar a validar dados, mas de qualquer forma o domínio é o domínio da aplicação. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada de domain, tá? Provavelmente, quando o nosso projeto crescer, eu vou criar uma outra pastinha aqui chamada entities ou modules para colocar esses arquivos ali dentro. Mas por hora, tá? Eu vou criar um arquivinho aqui chamado de user, tá? .go, legal? User.go, ele é um arquivinho pequenininho aqui que a gente vai trabalhar. Esse user.go, o que ele vai ter aqui dentro dele inicialmente? A gente vai criar um tipo. Um tipo no Go é como se fosse uma classe, tá? O Go, ele não implementa orientação a objetos da forma como a gente acostumou, tá? Como Java, o PHP e outras linguagens, tá? O Go, ele fala que ele tem o Go Way, o jeito do Go de programar orientado a objetos, legal? E é isso que você vai se acostumar se você tá vindo de orientação a objetos. Mas inicialmente, saiba que a gente vai criar um tipo, e esse tipo, o nome dele vai ser user, e ele vai ser uma struct, legal? Ou seja, uma estrutura de dados aí nesse caso. Esse nosso user, ele vai ter name, legal? O que mais? Esse name vai ser uma string, ele vai ter um e-mail, esse e-mail também vai ser uma string, ele vai ter um password, que vai ser uma string, e ele vai ter algo que a gente chama de token, tá? O que é esse token no final das contas? Vamos imaginar o seguinte, quando o usuário criar uma conta com a gente no sistema, a gente vai dar um token, a gente vai gerar um número randômico. Aí todas as vezes que a gente for fazer uma requisição, né, o usuário for fazer uma requisição no servidor, passando aquele token, a gente sabe que é ele. Basicamente, quando a gente gera aqueles tokens de API e coisas desse tipo, cada usuário tem um token aí. Agora, galera, eu quero que você pense o seguinte comigo. Eu vou precisar também ter o ID do usuário, quando ele for criado, quando ele foi alterado, tá? Quando ele foi deletado, se eu for trabalhar com soft delete e etc. E todas essas informações eu posso colocar aqui nessa struct, não tem problema nenhum. Por outro lado, provavelmente essas informações eu vou ter em qualquer entidade que eu criar, não somente na user. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma entidade aqui, tá? Um outro arquivinho Go chamado base.go, tá? E esse base aqui, ele vai me ajudar a ter esses campos que vai ter em qualquer local. Então eu vou colocar assim, ó, type base, legal? Struct, e aqui eu vou falar o que ele vai ter, tá? Então aqui ele vai ter um ID, que vai ser uma string, legal? Ele vai ter aqui um created at, tá? Que ele vai ser um tipo time.timer aqui pra gente, legal? Perceba que a minha ideia já importou, né, do pacote padrão do Go o tipo timer aqui pra gente. Eu vou ter um updated at, que é time.timer também, legal? E eu vou ter também um deleted at aqui para mim, que vai ser um time.timer aqui também para mim. Legal? Por enquanto, eu vou deixar essa paradinha exatamente dessa forma. Legal? Agora, o que acontece? Agora que eu tenho isso, eu simplesmente vou chegar aqui no user e vou colocar aqui como base. Então, todos os campos que esse meu base tiver, esse meu user agora ele vai ter. Legal?
Maravilha, meu povo! Agora a gente já conseguiu andar por um ponto super importante até o momento e acredito que tá claro aqui para todo mundo. Agora o que que acontece? Muitas vezes a gente vai ter que preparar o usuário para garantir que todos os dados que a gente criar dele vai estar bonitinho. Tá? Ou seja, uma coisa que a gente pensa muito quando a gente está, por exemplo, trabalhando com DDD ou com modelagem de domínios ricos, é que todos os dados, né, que a gente criou do usuário nesse momento, eles têm que estar coesos. Os dados têm que estar validados. Os dados, eles têm que estar ok. Tá? Por quê? Porque senão o usuário ele vai poder escrever qualquer coisa e a gente nunca tem certeza se o dado que está naquela entidade, o dado que está naquela estrutura, tá tudo certo. Será que se aquele e-mail tá ok? Eu não devo deixar um camarada usar uma entidade com um e-mail errado, por exemplo. Ok? Então a gente sempre vai tentar validar ao máximo. Mas para a gente validar os dados, a gente também vai ter que fazer algumas paradinhas para nos ajudar, por exemplo, gerar um token e fazer algumas outras coisas. Legal? Então, nesse caso aqui, a gente vai criar um método, tá? Um método chamado prepare. O prepare vai ser o seguinte, vai ser um método que a gente vai executar do usuário e ele vai verificar se tá tudo ok. E no mesmo tempo que ele verificar, ele vai gerar, por exemplo, pra gente o password criptografado do usuário, o hash do password dele, baseado no plain text do password que foi passado aqui pelo usuário, tá? Ele vai gerar aquele token pra gente, ele vai fazer bastante coisa que a gente acha importante. Legal? Então, nesse nosso caso, eu vou criar um método. Como que eu crio um método aqui pra mim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, legal? E essa função, ela vai se chamar prepare. Legal? Prepare. E essa função aqui também, ela vai retornar um erro, tá? O que que significa retornar erro? Significa que se alguma coisa der errada na hora que a gente der a função, a gente vai retornar qual o erro que deu. Porém, esse erro a gente pode retornar também nulo ou nil. Significa que se não deu nenhum erro, a gente retorna nulo. Quer dizer que tá tudo ok. Essa é uma forma bem comum do Go validar. Mas como que eu associo essa função com essa struct para dizer que esse aqui é um método dessa struct? Então o Go tem um esqueminha que a gente faz para atachar essa função, onde eu vou colocar uma variável e vou apontar essa minha variável para esse meu tipo, legal? Por que que eu estou utilizando um ponteirinho aqui, tá? Porque todas as vezes que eu alterar essa variável aqui, tá? Ou seja, quando eu utilizar o usuário user, ele vai ser alterado em todos os lugares desse objeto, porque ele está utilizando o mesmo local na memória, tá? Se eu tirar esse camarada daqui, eu vou poder utilizar normalmente o método, mas o que eu alterar aqui no usuário vai ficar no usuário, legal? E a gente não quer isso. Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar aqui como user e agora eu vou começar a preparar a parada aqui. Uma das formas que eu tenho para preparar eu tenho que gerar o password correto do usuário, legal? Ou seja, todas as vezes que eu setar o password do usuário, eu tenho que criptografar e nunca deixar ele em plain text, legal? Então eu vou colocar aqui password e retorna um erro. Você deve estar pensando o seguinte, por que isso? É muito comum no Go, pessoal, a gente retornar mais de um valor em uma função, legal? E normalmente o que o Go faz ele retorna o valor e retorna um erro. Se o erro tiver vazio, quer dizer que está tudo ok. Se o erro voltar com alguma coisa cheia, significa que deu erro naquela operação. Então, por isso que normalmente, por padrão, a gente sempre retorna um erro junto quando a gente está trabalhando com Go, tá? Então, olha só que interessante. Aqui nesse meu caso, eu vou usar bcrypt, tá? Bcrypt. E aqui, quando eu for trabalhar com a bcrypt, eu vou ter que, obviamente, usar esse pacotezinho dela, legal? E o pacote da bcrypt é esse cara aqui, então eu vou dar um import nela aqui somente para garantir ela não preencheu automaticamente aqui para mim. Então eu vou dar aqui um import e vou passar o pacote aqui da bcrypt, legal? Dessa forma aqui. Então quando eu for trabalhar aqui com a... Ó, e se você perceber, tá vendo aqui que ela tá vermelhinha aqui na minha ideia, quer dizer que essa biblioteca não foi baixada ainda na minha máquina. Se eu clicar aqui em Sync Packages, ele vai baixar. E daí ele não vai mais ficar dessa forma
e agora bcrypt vai estar disponível para mim. Quando a gente está utilizando o GoMod, isso funciona tranquilamente. Outra forma de a gente fizer isso, se a gente não estiver usando o GoMod, né, os módulos do Go, você dá um go get, passa a biblioteca e ele vai baixar e vai instalar aqui pra gente. Simples assim também dá para você trabalhar desse jeito. Agora que eu tenho a bcrypt, eu vou colocar bcrypt e agora aqui eu vou fazer o seguinte, generate from password. Isso aqui que é um ponto importante. E os dados que a gente tem que passar do nosso password, no final das contas, ele tem que ser num formato de slice de bytes. Slice é como se fosse um tipo de um array, legal? E os dados que estão lá não são strings, são bytes, legal? Então, pra gente fazer isso, né, se você olhar aqui, ó, slice de bytes, o que que eu vou passar? Eu vou passar aqui o slice de byte, e agora eu tenho que passar o meu password, mas o meu password é string. Então o que que eu vou passar? Eu vou passar o meu aqui, user.password, e aqui ele vai converter para esse formato aqui para mim. Legal? Então toda vez que eu colocar user ponto, ele está sendo user usando da estrutura que eu estou colocando aqui. E agora ele vai falar qual é o custo, né, para conseguir gerar essa senha. Basicamente o bcrypt ele tem um custo, quanto mais alto, mais ele demora para processar para conseguir gerar a senha, o hash da senha. Quanto mais baixo ele usa menos CPU, mas mais simples é fácil para quebrar. Legal? Então nesse caso eu vou usar o default, tá? Então eu vou colocar bcrypt, tá? Ponto default cost, que é o 10. Legal? E agora eu já tenho aqui a minha senha. Você deve estar olhando aqui que eu tenho dois vermelhinhos aqui, né? Ele tá falando por que que aqui eu tô rodando certinho, por que que tá vermelhinho? Uma coisa que é o seguinte, o Go não deixa você criar variáveis e não utilizar essas variáveis. Ele simplesmente não permite. Então não tem essa de você sair declarando variável e não usar. Tudo que você declarar, você tem que usar. Então nesse meu caso, ele tá dando o resultado seguinte, olha, a variável password não está sendo utilizada, e a variável error também não está sendo utilizada. Então, primeira coisa para a gente dar uma olhada se o erro está sendo utilizado ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, if error for diferente de null, de new aqui, né, se no nosso caso a gente chama new, legal? A gente vai, nesse caso, tacar um log fatal aqui para dizer que a gente teve um problema durante essa operação. Depois disso, eventualmente, a gente pode até tratar esse erro de uma outra forma, fazer down panic, fazer alguma coisa para tratar melhor toda essa parada. Nesse caso eu tô dando um log error fatal f, eu tô dando um fatal f, perceba aqui que ele importou o pacote de log aqui para mim, que eu vou colocar o seguinte, ó, error during the password generation. Certo? E aqui eu vou colocar 2 pontos e se você perceber eu vou colocar V. Esse V quer dizer que vai ser o valor que a gente vai estar do erro que a gente vai trabalhar. Qual erro? Aqui, ó. Eu passo aqui o parâmetro. Significa que o que está aqui vai ser impresso aqui pra gente. Beleza? Agora que a gente tem isso, eu vou falar o seguinte. Eu vou transformar agora esse password que está no formato de bytes em string e botar ele aqui de volta. Então eu vou falar aqui user.password é igual a string de password, que eu acabei de gerar aqui. Então esse valor que eu gerei foi para cá e agora o meu password agora ele já está criptografado. Legal? Uma outra coisa que eu vou precisar aqui também é o seguinte, é gerar o meu token. Toda vez que eu preparar esse usuário, esse token tem que ser gerado. Então como que eu vou fazer para gerar esse token? Eu vou simplesmente dar um user.token e agora eu vou utilizar um pacotinho também que vai nos ajudar durante esse processo, tá? Esse pacote, tá? Tem o pacote de UUID do Google e tem esse que é muito utilizado também, eu sempre utilizei esse, que é aqui do Satori, tá? github.com/satori/go.uuid. Vou clicar aqui, ele vai baixar esse pacote, eu poderia dar um go get também ali para mim. E você perceba que eu coloquei um UUID na frente, significa que toda vez que eu quiser falar desse pacote, é só digitar o UUID na frente, que ele está fazendo, é como se fosse um apelido desse pacote aqui internamente nesse meu contexto. Então eu vou colocar uuid.newv4 toString. E agora ele vai gerar esse token aqui pra gente. Legal? Então isso aqui é uma das primeiras vezes que a gente vai utilizar.
E agora, o que que acontece? A gente tem que validar o nome, a gente tem que validar o e-mail, a gente tem que validar se tudo tá certo da forma como a gente estava esperando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui embaixo, um método chamado de validate. E esse validate, ele vai fazer o seguinte, ele vai validar os dados que estão colocados aqui no meu user, legal? Então eu vou fazer essa validação, mas eu vou deixar essa função praticamente em branco, porque a gente vai criando essa função durante todo o processo de desafio. Então eu vou colocar aqui func, legal? E aqui user validate, e eu retorno um erro caso a gente encontre um erro. Tem uma coisa que você deve estar, não sei se você percebeu. Perceba que essa função aqui chamada prepare, ela tá com P maiúsculo. E esse método aqui, validate, ele tá com V minúsculo. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso? O lance é o seguinte, toda vez que uma função, um método, uma função tiver que iniciar com maiúsculo, significa que ela é pública. Você consegue chamar ela de fora do pacote, certo? E se começar com minúscula, ela é privada. Então, tipo, se você tá usando, sei lá, no Java, public, tá? A gente sabe que aquele atributo, aquele método é acesso de fora do pacote, se é privado é somente dentro do pacote. Aqui não tem o conceito de protegido. Então isso é o modificador acesso do Go. Maiúsculo ou minúsculo, legal? Aqui nesse meu caso eu vou retornar new. Então eu estou passando toda a validação, depois a gente vai ter que implementar esse cara. E agora, nesse caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o seguinte, error é igual a user.validate. E agora eu vou fazer if error for diferente de new, ok? Eu vou dar um log.fatalf, eu vou falar aqui, ó, error during the user validation. E aqui eu vou colocar o erro aqui para mim. Beleza? Pessoal, a gente quase que... e aqui eu vou retornar new aqui, caso tenha dado algum erro. Aqui eu vou até falar o seguinte, aqui eu vou dar um return new, tá? E aqui eu vou dar um return new aqui também, para ele falhar. E aqui... aqui eu vou dar um return error, quer dizer, vou retornar o meu erro, aqui eu vou retornar o erro, tá? E aqui eu vou retornar new, ou seja, se ele não pegar erro em nenhum lugar, ele retorna em branco, ou seja, deu tudo ok com o prepare. Se não, ele vai retornar o erro ali pra gente. Beleza? Galera, então tá feita a nossa primeira parte. Agora a gente quer fazer o seguinte também, toda vez que a gente criar um objeto do usuário, a gente quer que o ID dele seja gerado automaticamente. Então aí nesse nosso caso, o que que a gente vai fazer? Aqui no nosso base, a gente vai trabalhar da seguinte forma, tá? A gente tem aqui um tipo de um evento que é criado, né? Quando a gente for trabalhar com ORM, a gente vai utilizar um camarada que a gente chama de GoORM, que na hora de criar esse camarada, ele já vai conseguir setar alguns valores aí pra gente, legal? Então isso aí é um ponto super importante por enquanto. De qualquer forma, tá aqui a nossa entidade, tá aqui o nosso usuário, tudo bem, tudo bonitinho em relação a isso aqui com a gente, legal? Bom, pessoal, fizemos uma primeira parte, né? Uma parte, vamos dizer assim, preliminar nessa parada. Agora a gente vai para um outro layer aqui na nossa aplicação que a gente vai chamar de Application Layer. Application aqui para mim. Esse Application Layer, o que que ele faz no final das contas? É uma camada onde vai utilizar o domínio como dependência, ou seja, um user como dependência. Ele vai usar também a persistir os nossos dados num banco de dados e ele também, eventualmente, o que que ele vai fazer? Ele também vai ter o use case, tá? Ou seja, o caso do usuário, o para que a gente vai utilizar, qual é o fluxo da operação que vai acontecer, legal? Nesse nosso caso, a gente vai começar a organizar e falar de bancos de dados agora, nesse nosso caso, legal? E a gente sabe que para a gente conseguir falar de bancos de dados, a gente vai precisar de um framework. Então eu já vou aproveitar e vou criar uma outra pastinha aqui chamada framework. Então a gente tem os 3 layers da nossa aplicação. Domain, Application e Framework. Dentro nessa nossa pastinha Framework, eu vou criar uma outra pastinha, tá? Chamada de Utils, tá?
que são ali classes, vamos dizer assim, arquivos que vão auxiliar todo o nosso processo. E esse arquivo aqui que a gente vai criar nesse nosso caso, ele chama de db.go, legal? Então vou colocar aqui, chamar db.go. Esse cara aqui, inicialmente, ele vai nos ajudar a criar a conexão com o nosso banco de dados, legal? Então nesse caso aqui, eu vou criar uma função chamada de connectDB. Perceba, tá, que aqui, nesse nosso caso, o C tá maiúsculo. Por que que o C tá maiúsculo? Porque a gente quer poder acessar essa função de fora do nosso pacote, legal? Então aqui eu vou colocar connectDB e ele vai retornar pra gente, nesse caso, tá, uma conexão de banco de dados. Legal? E essa conexão a gente vai utilizar o GoRM, tá? Que é o RM que a gente vai trabalhar. Então ele vai retornar aqui um ponteiro, na realidade, de dados de GoRM, tá? .db. E daí você deve estar falando, Wesley, isso aqui tá vermelhinho. Qual que é esse tipo aí do GoRM? É um pacote que a gente vai ter que importar. A gente vai dar um import e vai colocar esse pacote aqui, ó, GoRM. Eu vou sincronizar, ele vai dar um GoGet para mim e vai baixar. E você vai perceber agora que ele já aceitou esse camaradinha aqui para mim. Uma outra coisa que eu quero também é que fique fácil de eu conseguir fazer a conexão com esse banco de dados e não ficar colocando a senha aqui, nesse momento aqui para mim, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero criar um arquivo de ambiente, tá? Uma variável de ambiente para a gente conseguir trabalhar. Legal? E nesse caso, existe um pacote do Go que é chamado de go.env, legal? Que eu vou importar esse cara aqui também, ó. Eu vou importar, bem bonitão, esse GoRM, tudo muito lindo, muito perfeito. E esse GoRM, ele faz, o GoRM não, o go.env, ele faz a gente ler um arquivinho .env da nossa base, um arquivo bonitão, e nesse arquivo aí a gente coloca os dados que a gente quiser. Basicamente, para a gente ler variáveis de ambiente. Se ele não achar esse arquivo, ele não tiver, ele usa as próprias variáveis de ambiente que a gente pode trabalhar. Ele serve para carregar as nossas variáveis de ambiente. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha que muito louco. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar error, diferente de null, tá? E o meu error vai ser o seguinte, error, igual a go.env.load. Nossa, Wesley, o que é isso, tá? Primeira coisa é que se você não está acostumado com Go, por que eu coloquei igual? Porque toda vez que você vai declarar uma variável pela primeira vez e você não especifica o tipo dela, nada disso, a gente chama isso de shorthand, ou seja, o Go vai descobrir qual é o tipo dessa variável nessa hora e depois esse tipo não pode mais mudar. Então nesse caso a gente coloca o igual, somente na primeira vez. Se eu não quiser usar o igual, eu posso colocar assim, ó, var, error, string, por exemplo. E daí aqui eu coloco um igual sem colocar o igual. Aqui ele já meio que declara e usa a variável de uma vez só. Legal? E aqui eu vou colocar aqui para mim, tá? log.fatalf, eu vou colocar error loading.env file. Legal? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô colocando isso aqui para mim? Deixa eu só ver se eu não tenho alguma coisa estranha. .env if error, tá faltando um if, né? Esse if error, diferente de new, ele não vai ler esse arquivo, ele vai dar erro aqui pra gente. E pra gente não ter esse erro, eu vou criar um arquivinho aqui, .env. Então vou clicar aqui, ó, .env, eu vou criar esse arquivo, e nesse arquivo aqui, .env, olha só o que eu vou colocar. Eu vou colocar uma DSN. O que é DSN? É a string de conexão com o banco de dados. Tá? Nesse caso, a string de conexão é a que a gente vai fazer com o Postgres, ou seja, eu estou falando o usuário, eu estou falando que o SSL mod é disable, a senha, o nome do banco aqui certinho, legal? Ou seja, na hora que esse cara carregar, automaticamente o que vai acontecer aqui, tá? Ele vai ler esse camarada e esse cara vai parar na nossa variável de ambiente, legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui DSN igual os.getEnv.
e ele vai ler aqui a minha variável chamada DSN, que está aqui na minha variável de ambiente bonitinha. Ou seja, baseado nisso, esse aqui é um pacote do Go, tá? Que ele consegue ler uma variável de ambiente. E essa variável de ambiente só existe porque a gente utilizou aqui o go.env para carregar ela. Legal? E agora, finalmente, a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Como é que a gente faz? Eu vou colocar db, que é uma variável, e error, dois pontos igual, gorm.open. Legal? E esse open aqui, ele vai falar pra gente falar qual é o tipo, tá, do meu banco de dados, certo? Qual que é o dialeto que ele vai falar. E nesse caso é o Postgres, tá? Eu também poderia colocar aqui um tipo de dado, tipo assim, DB type, entendeu? Por exemplo, eu poderia colocar, acho que até seria mais legal, depois a gente pode ver, eu poderia colocar o DB type aqui, e aqui eu vou colocar a minha DSN, legal? Baseado nisso, eu já tenho aqui aberta a minha conexão com bancos de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, if error, diferente de new, eu vou voltar aqui, vou dar um Photo F aqui para mim, e vou falar error, ou connecting to database, e aqui eu posso colocar o erro, e aqui eu também posso colocar assim, ó, panic error. Eu não quero nem que a minha aplicação suba também nesse meu caso. Por que que eu não quero? Porque eu quero que ela mate. A minha aplicação não existe se ela não estiver conectada no banco de dados, por exemplo. Legal? E agora que eu tenho isso, eu posso utilizar uma outra opção aqui para me ajudar, que é um camarada chamado de db.automigrate. O que que isso significa? Ele cria as tabelas automaticamente baseado na estrutura que a gente vai ter em algumas das nossas entidades, tá? Uma das entidades que a gente tem nesse nosso caso é o nosso domain.user. Então ele já vai criar para a gente as tabelas baseado nessa estrutura que a gente colocou aqui, tá? Para o nosso usuário. Eu vou utilizar desse artifício, legal? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return, tá? DB aqui para mim e tá feita a minha conexão. Nada tão difícil também, né, galera? Tudo rolando aqui para mim. Agora que a gente tem isso aqui conectando a parada aqui no nosso banco de dados, tem uma outra coisa que a gente pode utilizar e isso é importante. Por enquanto eu vou deixar ele em branco, mas a gente pode utilizar um cara aqui chamado defer db.close. O que que significa? Essa conexão é quando o próprio Go perceber que o banco de dados já foi utilizado e etc, ele vai fechar a conexão sozinha, tá? Ele percebe qual o momento que ele vai fechar essa conexão. Legal? Eu vou comentar isso porque eu vou utilizar diversas vezes sem ficar abrindo e fechando e depois a gente reajusta, a gente refatora isso no meio do caminho. Eu quero deixar esse código mais parecido com o que está no GitHub. Beleza? Então já fizemos o processo nosso aqui de conexão com o banco de dados. Porém, o que que acontece? O GoRM, ele utiliza algo que a gente chama de tags, tá? Essas tags, elas vão ajudar a mapear, tá? Nos nossos models, quais são os tipos de campo, para na hora que ele for rodar, ele conseguir trabalhar. Legal? Então, nesse nosso caso, qual é o tipo de os tipos de campos que a gente vai trabalhar aqui no nosso caso? Então, a gente vai sacar e conseguir trabalhar com essas tags nesse momento. Olha só que interessante. No name aqui, ele é uma string que a gente está trabalhando, tá? E eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui, ó, 2 backticks, né, que são crases no final das contas, e eu vou colocar o seguinte, ó, GoRM, isso. 2 pontos, e aqui eu vou abrir aspas. E eu vou colocar type, 2 pontos, varchar 255, por exemplo, que é o nome do camarada. Legal? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, com o e-mail, legal? Mas fora isso, no e-mail, eu vou falar que esse cara aqui também é unique index,
legal? Ou seja, não pode ter mais de um e-mail, legal? Aqui no password, o que vai acontecer? Eu também vou colocar que ele é um varchar 255. E aqui no token, eu também vou colocar que ele é varchar 255 e também vou falar que ele é unique, porque um usuário não pode ter, certo, um token igual o do outro usuário, legal? Se em algum momento a gente precisar depois serializar esses dados para a gente em JSON, a gente pode, por exemplo, colocar aqui na frente JSON, tá? E aqui eu vou falar como que o nome desse camarada vai ser chamado. Então, por exemplo, quando a gente gerar um arquivo JSON, ou seja, serializar para JSON, eu vou falar que o nome do campo vai ser name com letra minúscula. Legal? Se eu quiser fazer isso também aqui para o e-mail, eu vou falar que o e-mail vai ser letra minúscula. No caso do password, quando for serializar, eu não quero nem que apareça. Então eu vou colocar um tracinho aqui para mim. E no caso do token, eu vou chamar esse cara aqui de token, dessa forma para mim. Legal? Ou seja, toda vez que eu converter essas informações em JSON, é dessa forma que as paradas vão aparecer. Eu sei que é estranho, galera, mas isso é mais parecido possível que uma annotation, um decorator, que normalmente a gente trabalha nas outras linguagens de programação. Legal? Então, toda vez que o GoRM passar por essa entidade, ele vai ver que essa entidade tem esse tipo de dados aqui. Opa, mas tem uma outra parada, esse base também tem essa opção. Então, vamos dar uma olhada nesse base aqui pra gente. Vai ser o mesmo esquema. Aqui no caso de string, tá? Ele vai utilizar o GoRM, legal? E ele vai colocar aqui, ó, type, UUID, primary key, legal? Essa é uma forma. E aqui pra gente, quando for JSON, eu vou falar que é simplesmente um ID com letra minúscula. Legal? No created, updated, etc., a gente pode falar que é um datetime ou qualquer coisa desse tipo, tá? Eu vou deixar isso aqui em branco. Aqui eu posso até colocar aqui a datetime, vamos lá. Aqui eu vou fazer que é created tá? E aqui o type eu vou colocar datetime e não é primary key. Aqui eu vou colocar que é updated datetime e aqui eu vou colocar que é deleted legal? Então isso aqui é um ponto importante e eu também vou falar aqui nesse nosso caso que caso esse camarada seja lido por algum banco ou alguma coisa como SQL, isso aqui vai ser um índice normal, porque esse deleted ele vai nos ajudar a pegar os usuários ativos, tá? Somente eu vou deixar dessa forma e tá ok, galera. Então o nosso base está feito. Mas lembra que eu falei aqui para vocês, cada vez que a gente criar um novo usuário, a gente vai fazer o quê? Nós vamos subir e já atribuir automaticamente um UUID para esse cara. Então nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma função e essa função ela vai ser basicamente atachada para o nosso struct, então, ou seja, vai ser um método dessa struct. E o nome desse cara vai ser before create, tá? Isso aqui é próprio do GoRM, ou seja, na hora que ele for criar todo o processo, ele já vai se ligar de alguns pontos importantes, ou seja, ele vai rodar essa nossa função, tá? E o que vai acontecer com essa função? Ela recebe aqui um scope, tá? No GoRM .scope, legal, ele já importou e retorna um erro caso preciso. Para que eu tô querendo fazer isso? Eu tô querendo fazer isso aqui da seguinte forma, olha só que maneiro. Eu vou colocar scope.setColumn, tá? E aqui eu vou falar o seguinte, olha, na coluna created at, legal? Já atribui aqui para ele um time now. Ou seja, na hora que eu criar esse objeto,
ele já está dando um time now para gente. Isso significa o quê? Ele já está atribuindo esse campo para gente bonitinho. Legal? E daí, o que ele pode fazer aqui também? Ele pode fazer um scope.setColumn. Na coluna ID, toda vez que ele for trabalhar, a gente vai trabalhar com o ID aqui pra gente, no formato de string, ou seja, ele vai trabalhar aqui pra gente todo bonitinho. Beleza? E agora aqui eu vou dar um return new. Legal? Ou, inclusive, eu poderia até dar um return nesses dois. Eu vou dar um return new aqui, não tem problema. Beleza? Ou seja, nesse nosso caso aqui, tá? Tudo vai ser ok. Deixa eu ver só qual que é a saída desse camarada. A saída é um error, né? Então eu poderia até fazer assim, ó, error, dois pontos igual scope. E aí eu posso fazer assim, ó, if error diferente de new, eu posso colocar log.fatalf error during object creation. E aqui eu vou colocar esse camarada e eu coloco o erro aqui pra gente. Legal? E aqui eu faço a mesma coisa. Legal? E aqui eu retorno o new. Legal? O que isso significa no final das contas aqui pra gente, tá? Cadê esse camarada? E aqui eu coloco error igual. O que significa? Ele lê, vê se tem erro. Se não tiver erro, vai pro próximo. Lê, vê se tem erro. Não tem erro, vai pro próximo. Se não tiver, ele retorna aqui em branco pra gente. Beleza? Então tá bonitão aqui. Agora a gente já consegue trabalhar aqui com esse base, tá ok. Esse cara tá ok aqui também pra gente. Uma outra coisinha que eu vou fazer é, todas as vezes que eu quiser criar um novo usuário, eu vou criar uma função chamada new user. Isso é muito comum, tá, galera? Onde eu vou retornar um user aqui pra mim. E aqui eu vou retornar, então, aqui uma struct vazia de um user ali pra gente. Legal? Basicamente é essa a ideia. Então, toda vez que eu quiser chamar um novo usuário, eu consigo chamar esse novo usuário dessa forma. Beleza? Bom, agora a gente basicamente terminou o nosso usuário, a gente já terminou o nosso banco de dados, a gente já terminou a nossa parte de ambiente e vamos então para a nossa application. Na parte de application, a gente vai precisar fazer com que a gente consiga, tá, criar um processo de persistência desses dados do usuário. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou criar dessa forma aqui, eu vou criar uma pastinha chamada repositories. Repositories. Tá certinho? Tá certinho. Aqui, repositories. Application repositories. Nessa pastinha application repositories, eu vou criar aqui um arquivo chamado de user repository, tá? Repository, pessoal, ele é um pattern que ele vai ajudar a gente pegar o nosso model, pegar a conexão com o banco de dados e fazer com que esse model e essa conexão consiga persistir algo no banco. Legal? Mas quando a gente fala banco de dados, o banco pode ser qualquer tipo de banco de dados. Basicamente, o repository, quando ele trabalha com uma entidade, no nosso caso user, ele vai poder ter uma interface que vai salvar essa informação em algum lugar. E ele não precisa saber aonde. Então é por isso que nesse nosso caso, quando a gente vai trabalhar aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um type chamado de user repository. Legal? E esse type user repository não é uma struct, é uma interface. Ou seja, todo mundo que quiser ser um user repository vai ter que implementar essa interface. Exatamente como a gente trabalha na orientação a objetos. E nessa interface a gente vai obrigar nesse momento ele implementar pelo menos um método. O método é um método de insert, legal? Então eu vou colocar insert, ele precisa receber um usuário aqui e ele tem que retornar um usuário também aqui pra gente ou um erro.
Legal? Então essa é a assinatura. Significa o quê? Que qualquer struct que tiver um método chamado insert, né, com essa assinatura, vai poder se passar por essa interface. No Go é diferente da orientação a objetos, tá? Na orientação a objetos, quando a gente cria uma classe, a gente fala assim, class xpto implement a interface tal. A interface tal. No Go não tem isso, tá? Ou seja, ele faz isso automaticamente quando ele percebe que aquela sua struct que tem aqueles métodos implementam aquela interface. Então você não precisa informar qual interface que você está implementando. Ele descobre isso sozinho. Nesse nosso caso, eu vou criar uma struct aqui chamado de user, tá? Repository DB. Ou seja, eu estou falando aqui, tá? Opa, é struct. O que eu estou dizendo é que eu vou implementar esse repositório aqui, tá? Mas esse tipo de repositório vai ser um repositório que vai persistir os dados no banco de dados. Eu poderia ter um aqui que era o seguinte, ó, user repository memory. Ok? Ou seja, esse cara vai salvar isso na memória. Eu poderia ter um user repository txt, que ele vai salvar isso no arquivo txt. Percebe? O importante é todos eles terem a mesma assinatura. No nosso caso, a gente vai trabalhar com banco de dados. E como a gente vai trabalhar com banco de dados, eu preciso receber a conexão do banco aqui, que vai ser o nosso gorm.db. Legal? Perceba que ele já importou aqui para mim. Legal? E agora eu preciso implementar o método insert. Se eu não implementar o método insert, significa que a gente não faz parte dessa interface. Então, olha só, eu vou colocar func repo user repository db. Ele vai ter um método insert. Esse insert ele vai receber um user. Que vai ser um ponteiro com uma referência. E ele vai retornar aqui para mim também um domain.user ou um erro. Então, ó, perceba que eu estou implementando exatamente a mesma assinatura que está na interface. Logo, esse meu user repository está implementando essa interface aqui acima. E agora, como é que eu faço para garantir que eu vou salvar esses dados no banco? Simples, olha só que maneiro. Eu vou colocar error, igual a user, que eu estou recebendo, .prepare. Ou seja, lembra esse método prepare que a gente criou aqui? Que valida os dados, que faz tudo certinho? Esse cara a gente vai rever se não teve nenhum erro. If error diferente de new, ok? A gente vai dar um log.fatalf e vou colocar error during the user validation. E vou colocar aqui para aparecer qual é o erro que tem. Legal? E agora eu vou tentar criar o usuário. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Error é igual a repo.db. Perceba que agora eu estou pegando a conexão com o banco de dados. .create. E aqui agora eu vou passar meu user. Legal? E quando eu fizer isso, eu preciso pegar o resultado para ver se deu erro esse meu create. Como é que eu faço? Eu coloco o .error. Isso aqui, galera, é do nosso URM. Legal? Esse error aqui é do nosso método do URM que está fazendo aqui pra gente. E agora a gente vai ver se deu erro ao criar o cara, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, error to persist user aqui para mim. Legal? E agora eu já estou salvando esse camarada no banco de dados, tá? E aqui eu posso dar um return error aqui também, né? Return error, para ele não continuar daqui para cá. Na realidade eu vou dar eu posso retornar o user, que eu já tinha, e o error aqui também. Aqui eu posso retornar o user e o error caso tenha dado um error. Beleza? E aqui eu vou dar um return no user, mas o meu erro vai ser em branco. Ou seja, o que acontece? Todas as vezes que alguém rodar esse meu insert,
ele vai validar se essa variável veio vazia. Se veio vazia, que está tudo ok. Se ela veio cheia, quer dizer que essa operação aqui teve problema ao ser executado e ele vai pegar o erro que aconteceu. Galera, agora a gente já está conseguindo salvar os dados no banco de dados. Vamos ver se essa parada realmente está funcionando, porque a gente escreveu aqui e não fez nenhum teste, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida, dentro da pastinha Framework, eu vou criar uma pastinha aqui chamada de CMD. Dentro da pastinha CMD, eu vou criar uma pastinha chamada Server. Espera um pouquinho. Isso, uma pastinha chamada Server. E dentro dessa pasta Server, eu vou criar um arquivinho chamado de server.go. Legal? E esse package agora, eu não vou chamar ele de server, eu vou chamar ele de main. Por quê? Porque esse arquivo vai ser o que a gente vai compilar para testar todas as paradas. Então eu vou criar uma função aqui chamada main, e tudo que a gente rodar aqui na nossa função, a gente vai conseguir testar. Como que a gente faz isso, meu povo? Vamos lá. Eu vou primeiro aqui criar um user, colocar user, tá? Dois pontos igual a domain.user. Perceba que ele já importou ali para mim. Legal? E agora eu vou preencher alguns dados desse user aqui para mim, tá? Que o base eu não quero. Eu vou preencher Wesley. Eu vou preencher wesley@westest.com. Uma senha e o token eu também não preciso. Legal? Então agora eu já tenho o meu user. Legal? Agora eu vou precisar do meu repositório. Então vou colocar user repo, dois pontos igual a user user, qual que é? Repository UserDB, e aqui eu tenho que passar o meu banco de dados, legal? Então vamos chamar o nosso banco de dados aqui, tá? Então eu vou falar que db, dois pontos igual, é a utils.connectdb. E aqui, na hora que ele precisar criar esse cara aqui, vamos criar aqui, ó, user repository db. E aqui ele vai precisar do DB que ele vai ter que passar. E o DB que a gente vai passar é esse cara aqui, tá? Então já passei o banco de dados para esse cara. E agora o que eu vou fazer aqui para mim vai ser o seguinte. Eu vou chegar aqui nesse meu momento. Então eu vou falar aqui result, dois pontos igual, tá? É user repo ponto insert, e eu vou colocar, como é um ponteiro, como uma referência, eu vou colocar o nosso user aqui. E agora a gente vai ver, no final das contas, se a gente vai conseguir trabalhar com esse cara. Result e error, né? Que ele precisa aqui pra gente. Aqui tá como unused. Agora que isso aqui tá feito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if error for diferente de new. O que eu vou fazer? Eu vou já rodar um log.fatal, como é só para teste, log.fatal, e eu vou colocar já aqui para mim o erro, tá? Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou dar um fmt.println e vou colocar o result aqui pra gente. Legal? Então, baseado nisso, galera, a gente vai ver se a gente realmente conseguiu criar o nosso sistema aqui, né? Vamos ver se essa nossa parte com o nosso repositório, se ele está conseguindo persistir no banco de dados ou se a gente vai encontrar algum problema. Quem sabe a gente acertou de primeira. O grande ponto de tudo isso é que o Go é uma linguagem bem estrita. Então, como a gente não está vendo muitos erros aqui, é mais fácil de a gente acertar na primeira. Eu não estou dizendo que a gente vai acertar agora, mas vamos ver. Como que a gente testa essa parada? Eu vou dar um Go, Run, tá? Framework, CMD, Server e o Server.go, beleza? Vou rodar aqui e vamos torcer para ver o que acontece. Vamos lá.
Opa, ele não conseguiu aqui se conectar porque ele não conseguiu falar que ele tem o driver do Postgres. Ah, e provavelmente eu já sei o porquê. Porque a gente tem que importar um camaradinha na hora que a gente for falar com o Postgres, tá? Que é um camaradinha bem importante no final das contas. Esse cara, ele é o cara que permite a gente falar com o Postgres, tá? Na hora que a gente vai executar qualquer coisa aqui no sistema, legal? Que é essa lib aqui. Deixa eu colocar aqui. Será que se eu colocar aqui eu acho que ela já ajuda sempre? Deixa eu colocar ela aqui. Quando a gente coloca esse tracinho aqui, ele é chamado de blank identifier, significa que esse cara aqui, o Go, ele não vai reclamar caso ele não necessariamente ele não tenha sido usado. Ele vai ignorar se tiver algum erro nesse ponto. Vamos ver se vai rodar agora. Se não rodar, eu vou colocar isso no main. Legal? Vou rodar agora aqui. E pronto. Aqui ele já tá dando um errinho aqui, falando que ele não tá conseguindo converter o argumento field created yet para time.timer. Deixa eu dar uma olhadinha nessa parada aqui. Eu acho que isso aí vem do nosso base, né? Vamos ver. Vamos olhar, cadê? Domain, base.go. E esse camaradinha, ele tem que vir do base.go. Na realidade, não é timer, é time. Vamos ver se vai funcionar. Opa! E ele tá falando que o datetime aqui que ele não tá existindo esse tipo dessa forma lá no Postgres com o GoRM. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, galera. Eu vou tirar isso aqui, o GoRM ele vai se virar para saber o tipo de dado que ele vai colocar, depois eu checo essa parada com vocês. Vamos ver? Prontinho, foi! Olha só que maravilha, galera. A gente tem o ID do cara, a gente tem o nome, a gente tem bastante informação. É mais fácil a gente fazer dessa forma agora aqui pra gente debulhar para ver se os dados foram inseridos bonitinhos. Por quê? Porque simplesmente eu vou chegar aqui no framework cmd. Cadê o meu server? Então vamos ver como é que isso fica para ficar mais fácil para visualizar. Eu vou colocar println, eu vou colocar result.name, result.email, result.token do camarada aqui para mim. E vamos ver se fica melhor agora. Vou criar. Ele está falando que os dados foram duplicados. Por quê? Porque o e-mail já existe. Olha que maneiro, galera. Tá validando, tá validando. Criei um outro e-mail, vamos ver. Olha só, Wesley, o e-mail novo e o token do cara. Então a gente sabe, galera, que a gente já está conseguindo persistir esses dados no banco de dados, legal? E outra coisa que eu sei e que eu tenho certeza que você também sabe é que esse vídeo tá ficando um pouco grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma parte 2 e vou colocar logo aí o link na descrição para seguir, somente para ficar mais fácil o processo de edição e também para você seguir vendo tudo que a gente vai fazer, porque daqui para frente vai ser bem bacana que a gente já vai começar a trabalhar com gRPC. Te vejo lá.